Olha, era para ser um recomeço. Era. Valdileno tem 37 anos. Sai de Minas Gerais com a namorada, a Isanilde. Vai vendo. Olha o mistério desse caso. Os dois saem de Minas e vêm aqui para o interior de São Paulo. Vamos para São Paulo e lá nós vamos fazer o seguinte. Ela pretendia montar um restaurante na cidade nova, certo? E ele pretendia arrumar um emprego de motorista. Só que Valdileno se sentiu mal. Não estava bem. O casal decide voltar para casa, lá para Minas. Na viagem de volta, o inesperado acontece. Valdileno passou mal. Mais uma vez, ele passa mal. Teve que ser atendido numa UPA, unidade de pronto atendimento. E depois desse atendimento, Percival, esse homem sumiu. Desapareceu da face da terra. Ninguém sabe onde ele está. Olha que mistério. Era um atendimento na UPA, foi atendido e depois desapareceu. Veja. Uma viagem misteriosamente interrompida. Planos de um casal de namorados que não saíram do papel. Que fim levou Valdileno Domingos Meirelles, de 37 anos? O motorista de ônibus que buscava uma nova oportunidade de emprego, um novo recomeço, ao lado de sua fiel companheira. A gente foi conhecer Sorocaba, porque em Minas eu trabalho para mim mesmo, né? E então eu fui com o intuito da gente conhecer o local e eu montar um restaurante para mim e ele fazer um trabalho para ele também. Que trabalho ele ia fazer? O motorista, é o cargo dele. Ele é motorista de ônibus, carteira D. Tem curso de segurança. Ele queria voltar a trabalhar como motorista de ônibus? Sim, ele queria voltar a trabalhar. Tudo ia bem entre eles, até o dia em que Valdileno começou a passar mal e achou melhor voltar para a Contagem, em Minas Gerais. No meio do caminho, a saúde dele piorou e algo inesperado aconteceu. Valdileno estava procurando um novo emprego. Isanilde queria abrir um restaurante. Eles estavam em Sorocaba quando Valdileno começou a passar mal. Sentiu falta de ar, dor no peito, foi atendido em uma UPA, lá mesmo de Sorocaba, no interior de São Paulo, e liberado. Eles então decidiram seguir viagem e aqui no terminal rodoviário de Santo André, no ABC Paulista, ele voltou a passar mal. Saiu correndo do ônibus assim que o ônibus estacionou e foi parar em um posto de combustíveis que fica a mais ou menos 12 quilômetros daqui. Lá, um frentista do posto chamou o SAMU para atendê-lo. Ele foi levado então para uma UPA em São Bernardo do Campo, também no ABC Paulista, e foi liberado. Só que depois deste atendimento, Valdileno sumiu, desapareceu, ninguém teve mais notícias dele. E a preocupação da família é que ele esteja por aí, passando alguma necessidade, sem documento, sem telefone celular e sem direção, sem alguém para amparar, uma vez que ele não conhece São Paulo, não está familiarizado com essa região e tudo pode ter acontecido nesses 30 dias de desaparecimento. Aí ele foi parar na Avenida Piraporinha, no posto Anchieta, foi onde que ele pediu ajuda e lá eles chamaram o SAMU para ele e então levaram ele para a UPA Alves Dia. E depois que ele passou na UPA, ele disse que foi liberado, né? E daí adiante ninguém mais sabe do paradeiro dele. Após ele passou mesmo no UPA, ele desapareceu. Foi até este UPA? Fui, mas não puderam informar nada. Eu queria conversar com assistente social, mas era um sábado e ela também não estava. E eles não puderam me informar mais nada. Você só sabe que ele foi atendido lá e liberado? Somente isso. Ele tinha algum dinheiro, carro? Não, ele estava com a carteira de habilitação dele e sem dinheiro. Dias antes, o namorado de Isanilde chegou a comentar que estava sofrendo ameaças. Ele só falava para mim que estava sendo ameaçado, mas não explicava por qual motivo. E o motivo eu desconheço.
Izanilde conversou com o frentista do posto de combustíveis e com o motorista da ambulância que levou Valdileno até o pronto-socorro. Nenhum deles conseguiu explicar o que teria acontecido. Ela não sabe se de fato Valdileno foi liberado ou teria sido levado para outro hospital. Naquela madrugada do dia 6 de setembro, Valdileno teria passado nesta UPA aqui de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde recebeu atendimento e foi liberado. A enfermeira responsável pela triagem aqui desta UPA não confirma este atendimento e acredita que ele tenha sido levado para algum hospital aqui da região. Mas Izanilde tem certeza que ele foi atendido aqui, inclusive ela já conversou com o motorista do SAMU que trouxe Valdileno para cá. E a preocupação maior é em relação à falta de documentação dele, porque ele só tinha a carteira de habilitação com ele, que ela não sabe se ele não perdeu, porque ele perdeu inclusive o celular, porque os outros documentos todos estão com ela, como a carteira de trabalho e este passaporte. O motorista de ônibus de Minas Gerais, então, a uma altura dessas, pode estar em qualquer lugar e precisando da ajuda de algum familiar, né? Foi confirmado que ele passou por aqui com o nome de Leno Domingos. Inclusive, na base do SAMU de São Bernardo do Campos, né? Eu tive com o rapaz e falou para mim que ele tinha trazido ele. Ele teria dado o apelido dele, por isso talvez não tenha ficado no registro. Ele deu o apelido dele aqui como Leno Domingos. E depois ele deu o outro nome para Cristina, que estava na base do SAMU, de Domingos. Se Valdileno teve alta hospitalar, por que nunca mais procurou a família? Tem uma mãe desesperada e nós todos, né? Estamos desesperados. Tem 30 dias que eu estou andando aqui e nada. Se ele estava em busca de um novo emprego, por que deixaria para trás documentos tão importantes? Ele era uma boa pessoa, era trabalhador. Mas estava desempregado há algum tempo, né? Desempregado, mas ele fazia bico. E o fato dele estar desempregado, ele estava sofrendo por causa disso? Sim, com certeza, né? Porque só do motivo dele estar desempregado já é um motivo, assim, de uma decepção, não encontrar emprego. Você acha que isso seria um motivo para ele querer fugir? Não, não. Não era motivo. Ele não faria isso, eu tenho certeza. Você foi à delegacia, ML, hospitais? Eu fui na delegacia daqui de Santo André, registrei o primeiro boletim de ocorrência e fui na delegacia de homicídios, de desaparecidos. E registrei o segundo boletim de ocorrência e comparecendo com um advogado. E até agora nada. As economias da vendedora de lanches, que pretendia abrir um restaurante no interior de São Paulo, estão terminando. O tempo, a energia e o pouco dinheiro que ainda restam são para mantê-la ativa nesta difícil procura. Eu estou gastando, né? Gastando o que tenho e o que não tenho. Porque eu tive em Minas, né? Eu tive em Contagem, fui para o casamento do meu filho, tive que voltar ontem para cá. Muito preocupada, a gente não está dormindo, a gente não está tendo paz, enquanto a gente não encontrar ele. É um mistério enorme. É estranho, porque eles iam para a cidade interior de São Paulo, Sorocaba. Ela, um bom plano, escolheu um bom ponto comercial, abriu um restaurante, e ele é um motorista de ônibus, categoria B na habilitação, poderia arrumar um bom emprego. Eu acho que precisava ser melhor diagnosticado essas dores que ele sentia, foi 2 vezes atendido medicamente, pode ser que ele esteja perturbado até, viu, Bruno? Será, Percy? Você acha que ele pode ter tido um surto? Pode estar perturbado, porque ele teve 2 internações consecutivas, rapidamente, uma no meio da viagem, volta para casa, depois tem de novo, tem algum problema. Tem algum problema. E o sumiço? Sumiço é uma segunda possibilidade. Precisamos Você já deu o diagnóstico na área da saúde, mas e o mistério do sumiço? Então, mas ele foi lá, teve alta, não sabemos. Não dá para entender, né? Não dá para entender. Tem um atendimento, mas agora o que me chama a atenção é que ele deu vários nomes lá. Primeiro na recepção ele dá um nome, depois para a moça do SAMU ele dá outro nome, né? O primeiro apelido, depois é o nome dele verdadeiro. O fato é que ele continua desaparecido. Tem informações? Ligue para a polícia atrás do Valdileno, tá? Valdileno que está desaparecido, tá bom, gente?